E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho aqui no livro do dia? Sempre. Qual a aventura literária de hoje? Hoje vamos desbravar um livro que causou um rebuliço, um sucesso gigantesco. Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Ah, sim. Escrito pela Helena Favilli e Francesca Cavallo, né? Conheço. É isso. E você já tinha ouvido falar? Claro. Um livro que bombou no mundo todo, né? Yeah. Com aquela ideia genial de transformar a biografia de mulheres extraordinárias em contos de fada. Exatamente. E o mais legal é que ele é dedicado às garotas rebeldes, incentivando as meninas, a correrem atrás dos seus sonhos e lutar pelo que acreditam, sem medo de quebrar barreiras. E por falar em quebrar barreiras, você sabia que esse livro arrecadou mais de $1 milhão em crowdfunding? Sim. É um sinal claro de que as pessoas estavam sedentas por histórias inspiradoras, sabe? Histórias que mostrassem a força e a diversidade das mulheres ao longo da história. E o livro entrega isso com maestria, apresentando 100 mulheres incríveis, de diversas épocas, origens e áreas de atuação. Nossa, a lista é de tirar o fôlego. A gente tem desde rainhas, como a Cleópatra, até artistas como a Frida Kahlo, passando por atletas como a Serena Williams. É verdade, uma variedade incrível. Aliás, falando em mulheres inspiradoras, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá a gente discute livros e ideias que nos fazem pensar fora da caixa. Isso aí, vale a pena se inscrever. E voltando ao livro, o que me fascinou foi a forma como ele aborda a rebeldia de uma maneira tão ampla. A gente vê que ser rebelde não significa necessariamente ser uma revolucionária ou uma ativista. Tem muitas formas de ser rebelde, né? Sim, pode ser simplesmente ter a coragem de ser diferente, de seguir um caminho não convencional, de lutar pelos seus sonhos, mesmo quando o mundo te diz que você não pode. Concordo. E o livro está cheio de exemplos de mulheres que fizeram exatamente isso. A Maria Montessori, por exemplo, revolucionou a educação, desafiando os padrões da época e criando um método de ensino que valoriza a individualidade e a autonomia da criança. E a Mary Kom, que se tornou uma campeã de boxe, mesmo enfrentando a pobreza extrema e a discriminação de gênero na Índia. Nossa, que exemplo de superação! Ela provou que a força de vontade e a determinação podem superar qualquer obstáculo. E a gente vê essa força também na história da Malala Yousafzai, que foi baleada por defender a educação para meninas do Paquistão. É mesmo? Que história impactante. Mesmo diante de tamanha violência, ela não se calou. Continuou lutando pela sua causa e se tornou um símbolo global da luta pelos direitos das mulheres. Uau, que exemplo de coragem. Esses exemplos nos mostram que a rebeldia pode ter muitas faces. Mas o que une todas essas mulheres é a coragem de desafiar o status quo, de lutar por um mundo mais justo e igualitário, de inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Perfeito. É exatamente isso. E o livro faz isso de uma forma cativante, né? As histórias são curtas, ilustradas e escritas em um estilo que lembra os contos de fada, sabe? Sim. O que torna a leitura acessível e envolvente tanto para crianças quanto para adultos. Com certeza. E as ilustrações são um show à parte, né? Ah, são lindas. Cada uma criada por um artista diferente, o que contribui para a riqueza e a diversidade visual do livro. É verdade. Dão vida a essas mulheres extraordinárias, transformando-as em verdadeiras heroínas que saltam da página, né? Exatamente. E nos convidam a conhecer suas histórias, suas lutas e suas conquistas. E, por falar em conquistas, o que te chamou a atenção na trajetória dessas mulheres? Olha, o que me impressionou foi a forma como elas enfrentaram os obstáculos. Usando estratégias diferentes, mas sempre com muita garra e determinação. A Amelia Earhart, por exemplo, a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. É incrível. Ela enfrentou o machismo da época com muita ousadia e provou que as mulheres podem sim realizar qualquer coisa que os homens podem. É isso aí, quebrando barreiras. E Artemisia Gentileschi, que se tornou uma das maiores pintoras do seu tempo, mesmo tendo sofrido abuso sexual e enfrentado preconceito no mundo da arte. Nossa, que história forte. Ela transformou sua dor em arte, sabe? E se tornou um símbolo de resistência e superação. A arte tem esse poder, né? De transformar. Sim. E esses exemplos nos mostram que a rebeldia não é um conceito abstrato, mas sim uma força viva que se manifesta de diferentes formas e que tem o poder de transformar vidas e inspirar gerações. Exatamente. E Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes é um convite para a gente abraçar essa força, para a gente se inspirar nesses exemplos. E para a gente lutar por um mundo mais justo e igualitário, onde todas as pessoas tenham a oportunidade de realizar seus sonhos. Independentemente de gênero, raça, classe social ou qualquer outra diferença. É isso aí. Um chamado à ação. Um chamado para a gente ser mais rebelde, né? Com certeza. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, não deixem de conferir o nosso canal no YouTube. A gente discute livros e ideias que nos provocam a pensar diferente. É isso aí. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo novo.
Mas me diz, qual história te tocou mais profundamente? Qual dessas mulheres te inspirou a ser mais rebelde? Olha, é difícil escolher uma só, viu? Mas a história da Wangari Maathai, que dedicou sua vida a plantar árvores no Quênia e a combater a degradação ambiental, me tocou bastante. Ela começou com um pequeno grupo de mulheres plantando mudas em latas e acabou criando um movimento que se espalhou por todo o país e plantou milhões de árvores. É realmente inspirador ver como uma iniciativa tão simples pode ter um impacto tão grande, né? Ela provou que a gente não precisa de grandes poderes ou recursos para fazer a diferença no mundo. A gente só precisa de coragem, determinação e vontade de agir. Exatamente. E a história da Wangari Maathai nos ensina que a rebeldia pode se manifestar também na luta pela preservação do meio ambiente, na defesa dos direitos das comunidades e na construção de um futuro mais sustentável para todos. E falando em mulheres que desafiaram o status quo, a gente não pode deixar de mencionar a Jane Goodall, que revolucionou a primatologia com suas pesquisas sobre chimpanzés. Ah, Jane Goodall, um ícone da ciência. Ela abandonou o conforto da vida acadêmica e se embrenhou na floresta para estudar esses animais no habitat natural deles, desafiando as convenções da época e abrindo novos caminhos para a ciência. Ela realmente quebrou barreiras. Ela fez tudo isso com uma acessibilidade e uma empatia incríveis, né? Mostrando que a ciência não precisa ser fria e distante, mas sim pode ser conduzida com respeito, ética e amor pela natureza. É verdade. Ela nos inspira a ter um olhar mais humano e compassivo para a ciência. E o que dizer da Michelle Obama, a primeira dama afro-americana dos Estados Unidos? Ah, a Michelle. Uma figura inspiradora. Ela usou sua posição para defender causas importantes, como a educação de meninas, a saúde infantil e a igualdade de gênero, inspirando milhões de pessoas com sua inteligência, elegância e ativismo social. Ela é um exemplo de que a gente pode usar a nossa plataforma, seja ela qual for, para fazer a diferença no mundo, para amplificar as vozes dos que não são ouvidos e para lutar por um futuro mais justo e igualitário para todos. Concordo plenamente. E falando em mulheres que quebraram barreiras, a gente não pode deixar de mencionar a Zaha Hadid, a rainha das curvas, que desafiou os limites da arquitetura com seus projetos ousados e inovadores. Ela se tornou uma das profissionais mais renomadas do mundo, mesmo em um campo dominado por homens. É verdade. Ela provou que a criatividade não tem gênero. A Zaha Hadid nos ensina a ousar, a pensar fora da caixa, a não ter medo de ser diferente. Ela nos mostra que a criatividade não tem limites e que a gente pode construir um futuro mais bonito, funcional e inspirador. E todas essas histórias, e muitas outras, estão reunidas em Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um livro que nos convida a celebrar a força, a diversidade e a capacidade de transformação das mulheres ao longo da história. É um livro que nos enche de esperança e nos inspira a acreditar que a gente também pode fazer a diferença no mundo, seja qual for o nosso caminho. E por falar em fazer a diferença, a história da J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, é um exemplo incrível, né? De como a persistência e a crença no poder da imaginação podem levar a gente longe. Ah, J.K. Rowling. Uma história de superação. Ela enfrentou cada dificuldade, viu? Rejeição de várias editoras, antes de alcançar o sucesso estrondoso que a gente conhece. É verdade. A história dela é uma lição e tanto, né? A gente não pode desistir dos nossos sonhos, mesmo quando o caminho parece cheio de obstáculos. Às vezes o que a gente vê como fracasso pode ser só um passo a mais na direção do sucesso. Exato. E a J.K. Rowling não se limita a escrever histórias mágicas, né? Ela usa a plataforma dela, a visibilidade para defender causas importantes, como os direitos da comunidade LGBTQ+, mostrando que a gente pode usar a nossa voz para promover mudanças positivas no mundo. E por falar em usar a voz para promover mudanças, a Frida Kahlo é outro exemplo marcante, né? Sem dúvida. Além de uma artista talentosa, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Desafiava os padrões de beleza e se posicionava politicamente. É verdade. A Frida Kahlo nos inspira a abraçar a nossa individualidade, né? A usar a arte como forma de expressão, de luta por aquilo que a gente acredita. Ela mostra que a gente não precisa se encaixar em nenhum padrão, que a beleza está na diferença e que a gente pode usar a nossa criatividade para questionar o mundo e lutar por um futuro mais justo. E a Coco Chanel revolucionou o mundo da moda com suas criações ousadas e atemporais. Ela rompeu com as convenções da época, né? Libertando as mulheres dos espartilhos, das saias longas. Criou um estilo que até hoje é sinônimo de elegância e sofisticação. A Coco Chanel nos ensina que a gente pode criar o nosso próprio estilo, sem medo de ser diferente. Que a gente pode ousar, experimentar e se expressar através da moda, sem se prender às regras ou aos padrões impostos pela sociedade. É isso aí. Liberdade de expressão através da moda. E a Marie Curie, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa a ganhar o prêmio em 2 áreas científicas diferentes. Uau, que incrível! Ela desafiou o machismo do mundo acadêmico e se dedicou à pesquisa científica com paixão e determinação, abrindo caminho para outras mulheres na ciência.
A Marie Curie é um exemplo de que a ciência não tem gênero, né? De que a busca pelo conhecimento pode mudar o mundo e de que a gente pode alcançar grandes coisas quando se dedica com paixão àquilo que acredita. É Oprah Winfrey, que superou uma infância difícil e se tornou uma das mulheres mais poderosas e influentes do mundo. A Oprah é um exemplo de superação, né? Ela construiu um império com base na comunicação, na empatia e na capacidade de conectar pessoas. É verdade. A Oprah nos mostra que a gente pode superar as adversidades e alcançar o sucesso, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Que a educação, a perseverança e a compaixão podem nos levar a lugares incríveis. E que a gente pode usar a nossa voz para inspirar, empoderar e fazer a diferença na vida de outras pessoas. E todas essas histórias e muitas outras nos mostram que as garotas rebeldes não são apenas personagens de um livro, mas sim mulheres reais, né? Que mudaram o mundo com suas ideias, suas ações e seus exemplos. É isso aí. Mulheres reais inspiradoras. Elas nos inspiram a sermos mais corajosas, mais determinadas, mais criativas e mais engajadas na construção de um mundo mais justo e igualitário para todos. Sem dúvida, é o chamado pra ação. E histórias de ninar para garotas rebeldes é um presente para as meninas de hoje, sabe? Sim. Um lembrete de que elas também podem ser agente de mudança e construir um futuro mais brilhante. E para quem quiser se conectar com outras pessoas que se inspiram nessas histórias, né? Não deixem de conferir a comunidade online criada pelas autoras do livro. Lá vocês podem compartilhar suas próprias histórias, trocar ideias e se inspirar mutuamente. Ótima dica. E para quem quiser mergulhar ainda mais nesse universo de livros e ideias que nos fazem pensar fora da caixa, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá a gente discute livros, autores, ideias e tudo mais que nos inspira a sermos mais rebeldes e construirmos um mundo melhor. Isso aí. Esperamos vocês lá no canal. E falando em mulheres que desafiaram as regras e mudaram o mundo com sua ousadia, a gente não pode deixar de lado a história da Lela Lombardi, a primeira e única piloto a pontuar em uma corrida de Fórmula 1. Caramba, que Vai. incrível. Imagina a coragem que ela precisou ter para enfrentar o machismo e a resistência num esporte dominado por homens. É verdade. Em uma época em que a presença feminina nas pistas era vista com desconfiança, ela provou seu talento e determinação, conquistando um lugar de destaque na história do automobilismo. E essa história nos leva a outra gigante, Serena Williams. O que dizer sobre ela? A Serena é um ícone, né? Uma força da natureza dentro e fora das quadras. Ela redefiniu o que é ser uma campeã, dominando o tênis com sua força, sua técnica, e também usou sua plataforma para lutar por igualdade de gênero e racial. Ela inspira toda uma geração de meninas a irem atrás dos seus sonhos, sem medo de serem poderosas e ambiciosas. E como a Lela Lombardi, ela mostra que as mulheres podem ocupar qualquer espaço, romper qualquer barreira e alcançar o sucesso em qualquer área. Com certeza. E falando em romper barreiras, a história da sunita Alizadeh é um sopro de esperança, né? Uma rapper afegã que desafiou a família e as tradições para seguir seu sonho na música. É de arrepiar. De arrepiar. Lembrando que ela estava destinada a ser vendida como noiva, mas se recusou a se calar e usou a música para denunciar o casamento infantil e lutar pelos direitos das mulheres. É a arte como ferramenta de resistência e empoderamento, mostrando que a gente pode usar a nossa voz e o nosso talento para transformar a realidade. E, já que falamos de mulheres que usaram sua voz para lutar por justiça e igualdade, a gente não pode deixar de mencionar a Ruth Bader Ginsburg, a Notorious R.B.G., RBG, um ícone. a segunda mulher a ocupar uma cadeira na Suprema Corte dos Estados Unidos. Um ícone da luta pelos direitos das mulheres e minorias. Uma jurista brilhante que dedicou a vida a construir um mundo mais justo e igualitário, sem nunca se intimidar diante dos desafios. E mesmo com mais de 80 anos, ela continuava firme e forte, inspirando gerações com sua inteligência, coragem e bom humor. É verdade, uma figura memorável. E sabe, falando em mulheres que desafiaram as normas da sua época, você lembra da Wang Jini? A astrônoma chinesa, sim. Lembro. E sobre ela no livro, ela não se contentou com as explicações tradicionais sobre os eclipses lunares, né? E decidiu investigar por conta própria, através de Isso experimentação. aí. Ela provou, usando métodos científicos, a verdadeira causa dos eclipses, desafiando as crenças da época. E o mais legal é que ela defendia a igualdade entre homens e mulheres nos poemas dela, mostrando que a busca pelo conhecimento, né, e a luta por justiça social podem andar juntas. Incrível como ela conseguiu se destacar numa época em que o acesso das mulheres à educação e à ciência era tão limitado. Uma verdadeira inspiração para cientistas e pensadoras de hoje. Com certeza. E a história da Yusra Mardini, a nadadora síria que fugiu da guerra, Nossa, sim. também é de arrepiar. Imagine só. Ter que abandonar seu país num bote inflável e acabar competindo nos Jogos Olímpicos como parte do time de refugiados.
Que história emocionante de superação e resiliência, né? E que nos lembra que, mesmo diante das maiores adversidades, a gente não pode perder a esperança e a vontade de lutar pelos nossos sonhos. Exato. A Yusra nos mostra que a força do espírito humano pode superar qualquer obstáculo. E por falar em superar obstáculos, a gente mencionou a Zaha Hadid, a rainha das curvas, que revolucionou a arquitetura com seus projetos ousados e inovadores, provando para o mundo que a criatividade não tem limites. Sim, falamos dela num dos nossos primeiros episódios. Ela é um exemplo incrível de como a gente pode usar a nossa criatividade para construir um futuro mais bonito, funcional e inspirador. E todas essas histórias e muitas outras a gente encontra em Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um livro que celebra a força, a diversidade, a capacidade de transformação das mulheres ao longo da história. Um livro que nos convida a sonhar grande, a lutar com bravura e a nunca desistir dos nossos objetivos, independentemente dos desafios que a gente encontre pelo caminho. E que mostra que cada uma de nós tem o potencial de fazer a diferença no mundo, assim como as mulheres retratadas nesse livro. E para quem quiser se aprofundar nesse universo de histórias inspiradoras, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, onde a gente discute livros, ideias e tudo mais que nos move. Isso aí. Lá vocês encontram dicas de leitura, entrevistas com autores, debates sobre temas importantes e muito mais. E não deixem de compartilhar nos comentários as histórias de mulheres rebeldes que inspiram vocês. A gente adora saber quais são as mulheres que movem o mundo de vocês e que nos inspiram a construir um futuro mais justo e igualitário para todos. A gente se encontra na próxima semana com mais um livro incrível para discutir. Até lá!